Namaskar, saudações. Estamos aqui no Open Course, aula 2 de Surya Pranali. Nesta aula vamos abordar sobre a unidade solar dentro desse tema que está ligado, portanto, ao que nós já comentamos na primeira aula em relação ao Sol, em relação a toda a tradição da senda solar no Yoga. Nessa aula de hoje, eu pretendo apresentar a vocês tanto uma visão mais aprofundada e expandida a respeito do Surya Namaskar, que é a série mais conhecida, mais difundida de Yoga, é uma das mais antigas, inclusive, e que traz muitos benefícios, muitos resultados já conhecidos. A maior parte das pessoas que praticam yoga começam geralmente com a prática do Surya Namaskar, mas aqui nós vamos aprofundar mais alguns tópicos relacionados a todo esse contexto que nós comentamos na aula 1 do Surya Pranali. Além disto, vou trazer também, vamos dizer, um protocolo pelo qual e através do qual vocês poderão obter resultados com esta consciência solar, tá? Esses temas, como vocês já sabem, faz parte dos estudos do Open Course VVY 2024, esta edição, onde nós apresentamos estudos preparatórios para a formação em Yoga. Naturalmente, você não precisa fazer a formação VVY, qualquer outra formação profissional que você escolher. Com o que você adquire nesses estudos do Open Course, certamente te darão, diríamos, uma visão mais clara, mais aprofundada do que é o Yoga, para que ele serve e como você pode expandir a sua experiência e, consequentemente, a experiência dos seus alunos após a sua formação. Então, nesse contexto da aula de hoje, nós vamos falar a respeito da unidade solar. Unidade solar. A ideia de Pranali, como eu havia dito, tem a relação direta com aquilo que nos conduz, aquilo que nos direciona. Por isso também a ideia de uma senda, de uma via. Essa via, portanto, a via solar. Eu expliquei também na aula 1 a respeito das tradições que existem escritas nas obras, principalmente no Rig Veda, no Agni Purana, obras que irão então embasar toda uma visão um pouco mais detalhada a respeito do que é o Sol, do que é a luz, o fogo, a visão e a relação que existe entre todos eles. Visão esta que irá se unificar na consciência de cada um de nós, como seres individuais. Em síntese, isto é o que nós abordamos na aula 1. Na aula 2, portanto, nós vamos partir desta concepção de unidade, logo uma unidade de consciência. Quer dizer, a nossa consciência ela possui uma unicidade com a visão, o elemento fogo relacionado à visão, o elemento fogo relacionado ao Sol, e, naturalmente, o Sol como uma das manifestações da consciência, fonte original, da fonte primordial. Em outras palavras, assim como nós conseguimos conceber a realidade ou a existência de um Sol central, ou mesmo da concepção de Surya Narayana, dentro da mitologia védica, podemos entender também que a nossa consciência é parte desta consciência primordial, logo, como uma metáfora, o Sol, temos também a nossa consciência. Por isso, a ideia de consciência solar ou também de unidade solar. Em termos de consciência, a nossa consciência está em unidade com a consciência do Sol, a consciência solar. E o Sol, vamos aqui entender não apenas como um astro, mas sim com toda a sua dimensão em termos de consciência viva, de ser vivo, de uma
manifestação também divina. Portanto, dentro desse contexto, nós vamos ter Surya Namaskar, inclinação em nome do Sol. É óbvio que você já deve ter ouvido Surya Namaskar como saudações ao Sol, mas a palavra Namaskar tem algumas definições presentes nela. Namas significa nomes, askar, de inclinar, de deitar-se, de reverenciar. Daí a ideia de que Namaskar é reverências, saudações, mas essas saudações elas indicam uma inclinação. É comum, dentro da cultura da Índia, você reverenciar uma autoridade ou alguém que está acima de você em termos de hierarquia, você se deitar. Né? É óbvio que essa não é a nossa intenção, mas só para entender o contexto, inclinação é justamente de inclinar-se perante algo maior, alguma consciência superior. E aqui, claro, inclinação também indica a ideia do sol que se inclina no horizonte ao se pôr. Porém, sabemos que é apenas uma metáfora, ele não se põe, ele não sai do céu, não é? O campo físico responde à emanação dos campos energéticos, mentais e vibracionais da consciência em unicidade com a fonte. É muito importante notarmos que o Sol, segundo várias pesquisas e estudos ao longo do século XX, ele é constituído de luz. Né? A emanação que recebemos é uma emanação de luz. E esta luz, ela emana todas as cores possíveis. De certa forma, não são os nossos olhos que captam as luzes, mas sim a luz do Sol, que através da nossa visão podemos perceber as cores. A nossa visão não percebe todas as cores. A nossa visão percebe a luz do Sol e nela as cores. Ao mesmo tempo, cada cor tem uma frequência de luz, de cor, certo? Cada uma das cores que constituem a luz do Sol, e aqui podemos definir apenas como 7 cores, mas existem centenas de cores, mas as 7 cores, cada uma delas possui uma frequência, e cada frequência uma vibração, um som. Desde o passado remoto, nós temos registros de antigas civilizações que tinham então o culto ao Sol como algo divino, como algo que era realmente relevante. Tanto na cultura antiga da Índia, nós temos o templo de Konark, que fica em Orissa, Konark, de Surya Narayana. Esse templo ele tem inclusive uma estrutura que remonta, né, uma quadriga, uma carruagem. Alguns dizem que era uma nave que foi petrificada, ou possivelmente até mesmo uma nave de pedras. Existem muitos templos na Índia que são feitos com formatos de grandes veículos. A maior parte dos templos tem na sua estrutura arquitetônica o formato de veículos. Mas o importante nesse contexto é entender que esse templo, ele foi um templo muito magnífico. Ele foi destruído, quase 50% dele foi destruído na invasão europeia dos portugueses, principalmente por volta de 1500, 1510 ou 15, quando fizeram então uma grande exploração e destruição de boa parte da cultura que pudesse relatar um conhecimento que não era muito interessante para a maioria dos colonizadores e impérios do mundo daquele período. Né? Mas, de qualquer forma, é um templo que está sendo revitalizado e tem nele um contexto histórico fantástico. Também no próprio Império Egípcio, né, o que antecedeu a civilização egípcia, as pirâmides, ali realmente tem uma ligação muito forte com
os céus, né, com os planos celestes, com as estrelas, mas o Sol ele acaba sendo realmente um dos astros mais importantes dentro da tradição egípcia, dos antigos egípcios. E o mesmo ocorre também com os astecas na civilização pré-colombiana, né, das Américas, que também tem uma relação muito forte com o Sol, né, o povo do Sol. Mas nesse contexto, embora tenham se constatado inúmeros templos, né, eu citei aqui apenas um templo e outros, Egito e também a região do México, onde se adoram ou se adoravam o Sol, mas existem centenas de templos ao redor do mundo, principalmente no Oriente, China, vários templos no território indiano. Também você vai encontrar em outros pontos, até mesmo na Europa. Quer dizer, era uma relação muito forte o entendimento da presença do Sol entre os seres humanos. E dentro desse contexto, especificamente na Índia, vai surgir, portanto, dentro do contexto dos rishis, dos yogis, uma definição de adoração ao Sol, de saudação ao Sol, que é a série de Surya Namaskar. E aqui vocês observam na tela o que pode ser visto como a série mais difundida, que é a série, inclusive, que se utiliza no Ashtanga Vinyasa, certo? No Ashtanga Vinyasa, não no Ashtanga Yoga, Ashtanga Vinyasa, de Patabi Joyce, onde você tem, portanto, uma sequência. E vocês perceberão que essa sequência ela é constituída de 7 posturas, praticamente 7 posturas. E ela vai se repetir. Quando você chega na última, que é Urdhva Mukha, postura de face para o alto, você retorna, como se tivesse um processo de ir e vir. Então você tem um ciclo. E esse ciclo, ele não é meramente um ciclo didático, embora também haja esse contexto. Nós, inclusive, na formação VVY, na formação profissional em Yoga, nós estudamos no primeiro módulo os fundamentos do Surya Namaskar, porque consideramos que ele realmente embasa, né, a estrutura de aprendizado e experiência prática do Yoga. E ao praticar, ao executar uma série de Surya Namaskar, você está entrando em contato tanto com uma linhagem prática de Yoga milenar, como também restabelecendo elementos mais sutis da consciência com essa fonte de energia, fonte de vida, o Sol. Então, dentro desta abordagem, o que nós precisamos entender no primeiro momento é que tudo na vida é constituído de ciclos. O próprio Sol ele já nos instrui desta forma, mostrando que cada dia é um novo dia, cada dia é um novo ciclo que se repete em dias, semanas, meses, anos. Ou o inverso, dias em horas, minutos, segundos, instantes. Então, todo o nosso estado de experiência nesta existência, bem como em qualquer outra forma de existência, é constituída de ciclos. Diríamos que isto seja o aspecto mais essencial do yoga e mais substancial do Surya Namaskar. É através da prática você perceber, entender ou experienciar esta dimensão na qual a sua consciência ela se desloca, ela se desacopla desta continuidade linear da percepção fenomenológica do tempo e também do espaço, para perceber dentro dessas duas dimensões, tempo e espaço, os ciclos se repetindo, os ciclos ocorrendo. E a partir daí, então, a possibilidade de uma percepção mais apurada, de uma percepção espiritual ou de um despertar
ocorre. Não é simplesmente uma série, é um sistema através do qual o corpo e a respiração se integram para ativar a percepção superior, campos específicos dos registros mentais ou akáshicos, como também despertar o fluxo de luz da consciência individual. É basicamente isto. Para que isto ocorra, é importante termos o entendimento da respiração, bem como também dos movimentos que ocorrem no nosso corpo. Nós respiramos de forma bastante inconsciente, bastante negligente, mas a prática do Surya Namaskar, ela te induz a perceber, a interagir com a prática ou com o corpo e mesmo com a respiração de forma mais consciente, porque corpo e respiração estão integrados, são partes de um mesmo ser. Embora cada qual atue em campos específicos, um no campo mais físico, outro no campo mais energético, vital, ambos estão integrados na mesma consciência, no mesmo ser. Por isto, a respiração, o corpo, a mente e suas funções, bem como o intelecto ou a intelecção, Vijnana, todos esses estão integrados em uma mesma base, em um mesmo núcleo, que é a consciência. Mahadi Pranayama significa a respiração primeira ou a respiração original. É a respiração que nós fazemos desde que nós adquirimos um corpo. Talvez nós não tenhamos parado muito tempo para analisar a necessidade da respiração na nossa vida. E se pararmos, é bem provável que começaremos a perceber o porquê que a respiração é tão essencial na vida humana. Porque a forma de vida que nós temos nesta estrutura de realidade, vamos considerar aqui o planeta Terra, ou mesmo esse sistema solar, implica em termos um corpo, e esse corpo ele é uma estrutura biológica combinada por dois fatores: energia física dos elementos ou das partículas, que irão estruturar uma organização para as células, os seres vivos, a consciência viva em unidades se estabelecer. Por outro lado, também a presença da energia, a energia vital. Então você tem a estrutura física feita de energia mais densa e uma estrutura mais sutil feita de energia vital, energia prana. Correto? A união dessas duas em unidade com a mente, porque as duas vão se integrar e vão manifestar aquilo que temos no campo mental, é que dará a forma corpórea, a nossa estrutura de vida corpórea. Quer dizer, só respiramos porque nós temos um corpo físico. É por isto. Em outras dimensões não existem corpos físicos feitos de terra, água, fogo, ar e éter. E naturalmente a estrutura ela é mais sutil. Porém, temos que ser realistas. Se nós estamos numa forma humana, estruturada com células, com elementos de partículas mais densas, e ao mesmo tempo energia vital, uma consciência que vivifica cada parte, cada célula, cada membro, cada sistema deste corpo, é natural que a respiração seja necessária. E sendo necessária, precisamos entender as duas dimensões da respiração. A dimensão de inalar e a dimensão do exalar. Ok, é apenas um movimento mecânico. A inalação, você inspira e enche os pulmões.
A exalação você expira e esvazia os pulmões. Essa é uma descrição, diríamos, escolar. O que ocorre durante o processo de inalação e exalação é um processo de expansão e ascensão. Expansão e ascese. Ou seja, você expande quando inala e você introspecta quando inala. Introspecção no sentido de ascender, de ascese, de elevar a consciência. Então, o Mahad é a técnica mais simples, mais utilizada, é a técnica que eu mais difundo, que eu mais tento ensinar para as pessoas, porque é uma técnica que todos nós fazemos. Nós, a todo instante, estamos inalando e exalando. Não há segredo, é simplesmente isto, é inalar e exalar. Apenas com um detalhe, atentamente, com consciência, com presença. E à medida que você ganha mais consciência dessa respiração, mais você consegue expandir a inalação e voltar-se para dentro na exalação. Então aqui nós temos as duas dimensões, a dimensão expansiva, a dimensão ascensional, de ascese mesmo, certo? Ou de ascensão. Porque o objetivo desta respiração, e não estou falando agora em relação à técnica Mahad ou respiração original, mas a existência da respiração para nós não é simplesmente manter a integração corpo e vitalidade, corpo e energia. Mas é através destas duas partes do mesmo ser, unidas por um movimento respiratório que expande e ascende, despertar a nossa consciência espiritual. Compreender a nossa realidade do ponto de vista de consciência eterna, imortal. Então, aquilo que é o mais banal, o mais simples, o irrisório, respirar. Quantas pessoas numa aula de yoga sentem prazer em respirar? Poucas. Eu sou especializado em pranayamas desde 2004. E são poucas as pessoas que sentem prazer em respirar, prazer em aprender as técnicas de pranayamas. Poucas. Porém, quando eu explico detalhes como esses que eu estou passando aqui para vocês, aí sim, você entende que não é simplesmente respirar como uma lagartixa, não é simplesmente respirar como um sapo, não é simplesmente respirar como um cão ou um gato. É a consciência presente na respiração que expande e acende, expande e acende. É justamente por isto esse processo de inalar, expandindo, exalar, ascendendo, que ocorre em tudo na natureza o movimento e a mudança contínua. Em tudo que existe, em tudo que há dentro da natureza material, dentro da energia, está em contínuo movimento e mudança. Então são ciclos, como eu disse, que vão se repetindo em frações de segundos, em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, vidas. Então, aquilo que nós temos de experiência em nós mesmos através da respiração, existe a mesma ordem a nível cósmico, da fonte criadora. E isto é o que denota o que podemos chamar de uma consciência evolutiva. Tudo na natureza segue esta inteligência divina. E quando você entra em coerência, em sintonia com esta inteligência divina, nós entramos num processo de consciência evolutiva.
Existe uma combinação, um equilíbrio, uma harmonia em todos os ciclos. E embora possa ter uma certa prevalecência da ideia de um eterno retorno nietzschiano, que é bem característico da modernidade, ou até mesmo nos ciclos do hinduísmo, ou se você quiser ainda colocar qualquer outro padrão cíclico, como também filosofias ocidentais, medievais, todas elas estão de alguma forma mostrando um processo que vai se repetir, porém não é uma repetição, é um ciclo evolutivo, expansivo, ascensional. Então imagine uma espiral que se expande, que se abre mais o seu aro, ou o ângulo, o diâmetro do seu arco, num processo ascendente de subida. E isto vai ser aplicado como base teórica de observação que os yogis tinham sobre a natureza, sobre a vida, sobre a realidade, e dali tiraram então o que é conhecido como Vinyasa Krama. O prana, que é a energia vital, segue os ciclos repetidos dentro de uma coerência harmoniosa, o que ficou bastante conhecido como sendo a teoria de Fibonacci, Porém, sabemos também que Fibonacci é outro que copiou essa teoria, é uma teoria muito mais antiga e está também nos Vedas. Mas, de qualquer forma, a matemática divina, que é essa que mostra uma geometria sagrada em tudo, na verdade, ela se repete realmente em tudo, assim como também na nossa consciência. Se nós respiramos sem consciência, nós ficaríamos girando em círculos realmente. Mas quando passamos a respirar conscientemente e com essa compreensão de expandir a inalação e ascender na exalação, nós estamos entrando agora num outro processo cíclico, não mais circular, mas sim aspiral. E nesse contexto, Vinyasa Krama é o que fundamenta toda a prática de yoga contemporânea. Foi bastante difundido por Patabi Joyce, porém quem trouxe esse conhecimento, podemos dizer que foi Krishnamacharya, o mestre de Patabi Joyce, que também é o mestre do Iyengar, que também é o mestre de Desikachar, que é o mestre de quase todos os grandes mestres do século XX. E Krishnamacharya, então, ele sintetiza essa técnica, que era uma técnica, diríamos, um método muito antigo, e que é através desse método que se embasa a prática do Surya Namaskar. E o que trata, ou o que é esse Vinyasa Krama? Imagine o Vinyasa Krama como uma partitura. A partitura tem ali todas as notas, todos os tons, acentos de uma música. Essa partitura é Krama, é a estrutura, é o que tem antes da nota seguinte e que antecede a próxima nota. E assim vai se compondo, nota por nota, é o Krama. Vinyasa é o tocar, é o reger aquela música que está na partitura. É o fluir sobre a partitura. Então, Vinyasa é o fluir, Krama é a ordem, o equilíbrio, certo? O desenho. Isso para nós, em termos de yoga, significa organizar bem uma aula, ter um planejamento de série que seja harmonioso e que tenha, obviamente, um objetivo. Por exemplo, uma série de yoga para hipertensos, uma série de yoga para ansiosos, uma série de yoga para deprimidos. Cada uma delas terá um vinyasa, um fluir. Porém, esse fluir vai se dar sobre um krama, uma estrutura, uma partitura de aula. Que essa partitura tem o viés de objetivo para o deprimido, ansioso, hipertenso ou qual for. Então,
Surya Namaskar é um Vinyasa Krama. O que poucas pessoas se perguntam é, então para o que ele serve, já que ele é um Vinyasa Krama? Aí entram os detalhes. Por que ele chama Surya Namaskar? Saudações ou inclinação ao Sol. Inclinação também nos dá a ideia de acompanhar o Sol, ter um direcionamento a ele. Não é um respeito apenas de divindades ou qualquer coisa assim. Mas é a unidade da nossa consciência com a consciência solar. Fluxo vital conduz movimentos do corpo em cada asana a partir da respiração. Então, não poderia ser diferente que os ensinamentos ou o conhecimento do yoga, o conhecimento do Surya Namaskar, o conhecimento a respeito do Vinyasa Krama, que essa combinação Vinyasa Krama vai integrar a respiração e o corpo dentro de um ciclo. Por isso a ideia do ciclo é a repetição, porém uma repetição que tem um objetivo. E esse objetivo dentro do Surya não é simplesmente repetir um círculo, mas levar a prática ou a experiência prática do yogi do ponto A para o ponto X. A mudança que ocorre neste período, assim como as mudanças que ocorrem ao longo do período de um dia do Sol, assim como as mudanças que ocorrem ao longo dos ciclos respiratórios que nós executamos num determinado tempo, assim como os inúmeros e incontáveis fatores que são lançados sobre a nossa consciência a cada instante. Como eu disse, todos são ciclos. E naturalmente o objetivo do Surya é nos dar luz para vermos aquilo que está exposto a cada ciclo que está se desvelando diante da nossa consciência. E desse modo, a importância prática dessa técnica, né, do Surya Namaskar ou mesmo do Vinyasa Krama, é nos dar o domínio sobre o corpo. Por quê? É muito comum nós termos uma reação física. E essa reação física vai se refletir na respiração. Ou eu simplesmente ajo, movimento meu corpo e a respiração me acompanha. O que o Vinyasa Krama, o que o Surya Namaskar, o que esse método faz é a consciência respiratória é que define o movimento. O corpo segue o movimento da respiração. Os movimentos do corpo são reflexos que seguem o movimento da respiração e não o contrário. Se você faz uma engenharia reversa da ansiedade, o que acontece? Você está sempre agindo e a respiração acompanhando. Na consciência yogi, você está sempre respirando e os movimentos do seu corpo acompanham a respiração. Os movimentos do seu pensamento acompanham a sua respiração. As suas emoções acompanham a respiração. Por quê? A respiração é o que integra, o que interliga físico e mental. E a respiração prana é a energia vital consciente. E nós negligenciamos isto com muita frequência. A integração entre corpo e respiração. Então imagine que nós temos toda a nossa natureza consciente conectada com a fonte, integrada à fonte. Porém, se a nossa percepção, a nossa consciência, corpo e respiração não estiverem integradas, dificilmente nós vamos conseguir despertar esse estado de consciência no qual nós podemos perceber e permanecer nesse estado de unicidade com a fonte.
Consciência unifica energia das células com energia da respiração através dos movimentos entre físico, energético e mental. Quer dizer, é a consciência que está integrando todo este campo de energia, uma energia mais sutil, a energia mental, uma energia intermediária entre a mente e o físico, que é a energia vital, a energia respiratória, prana, e a energia física, que vai compor todo esse campo riquíssimo, que é o campo do nosso corpo físico, a biologia, todos os sistemas, a estrutura do sistema nervoso, é uma estrutura perfeita o nosso corpo. Mas tudo isso está integrado, unificado na consciência. Então, quando você respira consciente, você está trazendo a sua respiração para este patamar de estado de consciência, que a partir dali é como se você estivesse agora emanando energia para cada movimento da sua respiração, para cada célula do seu corpo, para cada estágio da sua consciência energética, para cada fluxo de pensamento, tudo se unificando. É um equilíbrio ativo dos vórtices em coerência no plexo cavernoso. O plexo cavernoso é o Ajna Chakra, né? O chakra frontal na testa, tá? E aí a ideia de cavernoso, ela é uma palavra, é um termo utilizado mesmo, mas é interessante porque nos dá a ideia a partir da qual Platão vai desenvolver, né, a teoria da caverna, o mito da caverna. Não é por acaso, né? A ideia do homem primitivo, do homem das cavernas, na verdade, é o homem que não saiu, não ativou o seu plexo cavernoso, o seu Ajna Chakra, o seu terceiro olho. Então, o equilíbrio ativo dos vórtices, que são os chakras, todos os outros chakras, abaixo do Ajna Chakra, ou seja, o chakra laríngeo, o chakra cardíaco, o plexo solar, até o chakra raiz, todos eles seguem o comando do Ajna Chakra, que também é conhecido como epífise. Então, epífise e hipófise, pineal e pituitária, reluz, brilhos, né? Comandos sobre os demais vórtices, ativando códigos de identidade original. Identidade original aqui diz respeito à nossa identidade original, nossa identidade espiritual. Como se cada um de nós, dotados de um código ou de um IP, não é? De um código de identidade, perfeito? Uma identidade pessoal, só que não a nível de código informacional, né, de internet, de tecnologia, seu IP. É o seu IP espiritual, eterno, imortal, indestrutível. Então esses códigos, eles estão constituindo a base a partir da qual cada órgão do nosso corpo é desenvolvido. Cada sistema é estruturado. Cada célula é regenerada e ativada dentro das suas funções. Estamos falando basicamente de códigos genéticos. Então, quando você ativa a glândula pineal, você está agora preparando com que todo o seu campo de atuação esteja em unicidade com esta vibração, com esta frequência, com esta luz da sua consciência. A consciência, ela adentra a matéria a partir do Ajna Chakra. Naturalmente, a partir do Sahasrara e se reflete a partir do Ajna Chakra. E a partir de então ele começa a equilibrar, ele reluz comandos. Comandos que irão então equilibrar os sistemas, equilibrar as funções, equilibrar a energia do corpo. Por isso que yoga não significa nada do que dizem para você.
Para que eu faço yoga? Para que eu pratico yoga? Para que eu tenho que fazer yoga? Yoga só tem um objetivo: levar a sua consciência para a ativação do Ajna Chakra. O que é Kundalini Yoga? São técnicas que irão trabalhar com a sua energia vital, que está boa parte dela assentada na base da coluna, ativar os níveis mais elevados, esses vórtices mais elevados, para ativar o Ajna Chakra. É isto Kundalini Yoga, não é sexo sagrado. É isto que o yoga objetiva. Todo praticante de yoga pode e deve desenvolver as suas faculdades superiores de consciência. As faculdades que se desenvolvem a partir da ativação do Ajna Chakra. Em resumo, o que é yoga? São técnicas, processos, métodos práticos para o despertar das funções ativas da glândula pineal. É isto. Mas é óbvio que venderam para todos nós, ao longo de séculos e séculos, aqui no Ocidente principalmente, que é apenas algo voltado à saúde, é algo apenas que fundamenta a prática de filosofias esotéricas ou metafísicas. Foi isso que tentaram vender com Vivekananda vindo para o Ocidente, no final do século XIX ainda. Depois vendeu-se a ideia do halterofilismo, do trabalho com o corpo, até a década de 50 nos Estados Unidos e também na Europa foi muito forte essa propaganda. A partir dos anos 70, então, agora é uma busca mística, mas uma busca de uma espiritualidade feita em laboratório, para toda uma manipulação social, como sabemos ter sido todo o movimento hippie, boa parte dele. Então, o yoga, depois ainda vem os anos 90 e os anos 2000, que é meramente uma indústria. Uma indústria de moda, uma indústria de música, uma indústria de celebridades, sempre vendendo alguma coisa diferente daquilo que realmente é o propósito do yoga, despertar a sua consciência espiritual a partir da ativação da glândula pineal. É bem simples. E o que isto nos proporciona? Agora, fazendo essa integração daquilo que nós vimos ter sido ou ser, na verdade, a ideia central de ativação da nossa pineal com o Sol. Ora, o Sol é a fonte de vida, o Sol é luz, é fogo. Tudo metafórico, tudo interrelacionado simbolicamente, claro. O fogo é o elemento da forma. A forma é aquilo que é captado pela visão. A consciência visual, a consciência ígnea, a consciência solar, ver. E o ver aqui é de um patamar acima, é ver além da matéria, além da limitação física do campo 4D, 3D, terceira, quarta dimensão. E também acima da quinta dimensão. Então a proposta toda desses ciclos é perceber que você não está dentro de um ciclo. Também. Mas mais importante do que você entender que você está dentro de um ciclo, é que você é um ciclo. E que o seu ciclo, quando você entra em harmonia, em sintonia com ele, você percebe, você entende que o seu ciclo é uma unidade com o ciclo cósmico, com o ciclo solar. Porque só existe o ciclo cósmico, só existe o ciclo solar, porque você é consciência cíclica também. Porque o ciclo do Sol, o ciclo cósmico e qualquer outro ciclo está e faz parte do seu ciclo de consciência. Está em unidade com você. É como se, sem a sua existência, nada disto existiria.
Esta é a importância da nossa existência. E tentam mostrar que não, né? Que nós somos a pior invenção. Não é isto. Tudo só existe porque nós existimos. E Deus, se Ele existe tal qual é imaginado, Ele não faria isto de maneira impensada. Então, a unidade solar é uma consciência do movimento, é você conhecer e entender o movimento. Tudo que se move é energia. A característica da energia, que é a característica feminina da criação, é movimento. E aqui temos um detalhe, porque geralmente quando nós vemos, e claro, são pontos de vista, são etapas diferentes do desenvolvimento original, mas quando você pega Yin e Yang, o movimento é feminino. Não que o masculino não se mova, mas numa visão metafísica, o que move é a energia. O que não se move é a consciência, que é o masculino. Mas é óbvio que isso não se refere a gêneros, e sim a polaridades. Uma polaridade que se move sobre, ao redor, em torno de uma polaridade que sustenta, como consciência. Essa inalação se expande na energia e a exalação ascende na consciência. É esta a integração respiratória de inalar e expandir no campo de energia, exalar e introspectar em ascese no campo da consciência. Respiração é uma integração de duas dimensões, a dimensão do campo de energia e a dimensão do campo da consciência, e ambas estão integradas em unidade na consciência de cada ser, de cada indivíduo, na minha consciência, na sua consciência e de todos os seres em todos os tempos, desde sempre e por todo sempre. Assim é. Entende isto? Por isso que a ideia de consciência solar é fundamental para nós. Isso não é nada novo. Pode até parecer, o Jaya está querendo vender algum curso novo, o Jaya está querendo... Eu já expliquei que isso não faz parte da minha, diríamos, estratégia. Eu não tenho estratégia de vender coisas novas. Eu não acredito em nada disso. A minha estratégia é trazer o conhecimento de forma menos alterada possível, de como ele foi trazido, apresentado e praticado por seres que estavam aqui em épocas diferentes, mas com os mesmos propósitos que nós aqui nesta aula. Se você está nessa aula até agora é porque você tem esse propósito também, esse objetivo na sua vida. Se entender para poder se soltar de todas essas correntes, lhames, aprisionamentos que nós temos aqui em termos de consciência. Porque nos fazem pensar que temos uma consciência humana, uma consciência brasileira, uma consciência qualquer coisa, uma consciência política, uma consciência ideológica, uma consciência ecológica. Quando na verdade a nossa consciência ela é espiritual. E se nós vamos agora pensar a nível espiritual não existe nem mesmo Sol, Lua, Terra, planeta, universo, nada disto. Tudo isso que nós vemos aqui é apenas a dimensão na qual a nossa consciência está inserida. A matéria, que é divina, que é a energia espiritual também. Mas é uma energia espiritual com uma dimensão na qual nós temos formas, expressões, manifestações. Então o objetivo dessa ativação da nossa consciência superior, a partir do Agna Chakra, a partir do Sahasrara Chakra, é ativar todos os centros vitais de energia superior da nossa consciência para que essa consciência se estabeleça de forma plena, completa dentro do seu campo de ação. Então essa imagem eu também apresentei na aula 1,
mas eu trago lá novamente essa amostra, né, do topo da cabeça, onde tem o centro do Sahasrara, e depois os chakras que vão se colocando, se posicionando de forma circular, todas elas em disco, numa forma discal, na região do Agna Chakra. E dessa forma, nós temos então, a partir da consciência solar, porque é assim que ela se estabelece aqui, nós vamos ter certas características, certas limitações também, porque é a condição desta dimensão do sistema solar, dessa dimensão da experiência humana no planeta Terra. Mas também temos uma consciência causal. Essa consciência causal pode ser entendida como aquela consciência na qual se sobrepõem camadas de consciência, desde a camada mais densa, Anamaya Kosha, que é o corpo físico, biológico, fisiológico, corpo denso. Depois o nosso Pranamaya Kosha, que é o nosso nível de camada energética de consciência. Manamaya Kosha, que é a camada de consciência mental. Vijnana Maya Kosha, a camada de consciência intelectiva, e Anandamaya Kosha, que pode ser entendido como a camada de consciência do ego ou da individuação, da individualidade. Só que nós temos depois ainda mais 3 camadas. A sexta pode ser entendida como Antakarana, entendido também como o eu superior, que não é uma consciência ou um eu que está acima deste, mas é um eu, é um estado de consciência que ainda nós não estamos experienciando. Quando nós passamos a experienciar, nós nos sentimos agora um pouco mais completos, menos ansiosos, menos preocupados. Estamos numa posição superior ao eu inferior, que é o ego, que está lá na 5ª camada. Acima temos o Brahman. É um estágio em que apenas a energia espiritual paira e sobre a qual pairam todas as outras camadas, incluindo as camadas densas, não só do nosso corpo, mas de toda a manifestação, ou seja, toda a estrutura terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e o ego estão presentes nesta, que é Brahman. Só que o Brahman, no seu núcleo, existem os seres individuais, Siddhatma. É a alma perfeita, a alma autorrealizada. É a consciência causal, é dali que vem tudo. É essa dimensão que está integrada à fonte primordial, criadora, eterna e primordial, absoluta. E de certa forma, o nosso corpo vem daquela dimensão, através de vibrações. Aquilo que vibra no nível mais elevado vai constituir um corpo mais saudável, equilibrado, coerente. E dessa forma, a partir do Agna Chakra, como falamos antes, você vai ter todo o equilíbrio dos chakras até chegar no chakra terra, ou o Muladhara Chakra, na raiz, com a cor vermelha. Swadhisthana, com a cor laranja, reprodução. Manipur, com a cor amarela, plexo solar. Anahata, a cor verde, a frequência de cores que eu falei antes sobre a frequência de cores que vem do Sol. As cores do Sol têm tonalidades, têm frequências. Cada frequência gera também um som. Cada chakra tem uma vibração. O chakra laríngeo, a cor azul. No chakra frontal, a cor índigo. E depois, no topo da cabeça, o coronário, nós temos onde se abre, né, a consciência superior, a cor branca. E dessa forma, né, o que nós temos que entender é que todas essas camadas, ou seja, toda a nossa extensão, aquilo que se estende, que se expande a partir do Agna Chakra e que nós vemos, sentimos, percebemos como um corpo, é na verdade a emanação em diferentes vibrações e faixas de frequências da mesma energia. Só que ela vai se densificando à medida que ela entra em faixas mais densas, mais baixas, como é o caso do Muladhara Chakra. Não que ele seja ruim, mas é uma densidade mais espessa, uma densidade mais terra, elemento terra.
E o importante é entender que isso tudo está dentro de uma dimensão ou de um espaço. É o seu espaço. E nisso podemos começar a pensar sobre o núcleo de consciência. Porque aquele mesmo núcleo que está ali no topo e também no Agna Chakra, entre as sobrancelhas, é o que vai estruturar desde a dimensão física, do corpo biológico, do corpo anatômico, do corpo fisiológico, para uma dimensão de movimento e energia que integra agora a mente, corpo denso e respiração, até um corpo mais elevado, que já seria o nosso Antakarana, é um corpo consciente, corpo de luz. E esse corpo de luz, ele irá, portanto, manifestar todas essas diferentes estruturas, todas essas diferentes faixas, né, ou camadas de densidade do nosso corpo. E essa combinação ocorre justamente com os dois polos que nós vimos. Tudo tem movimento cíclico. Então você vai ter a respiração integrando o plexo solar com o plexo cavernoso, passando pelo plexo cardíaco. Mas os dois principais são justamente esses: trazer a energia vital da base para a ativação superior. Ao ativar, levar esta mesma ativação para a base, para assim criar um ciclo. E esse ciclo que vai se repetindo, vai se intensificando, vai se amplificando, se expandindo e gerando então toda a natureza que nós conhecemos. Então, quando fala-se sobre cada um de nós somos um universo, não é errado isto. Só precisamos ter uma base mais clara de entendimento ou disposição para que isso seja entendido. Porque tudo realmente vem de nós, individualmente, no campo subjetivo. E isto abre um campo de tentar, de procurar entender a realidade como lâminas de percepção da realidade. Porque eu já expliquei isso na parte da aquisição de conhecimento da primeira série do Open Course deste ano, sobre as lâminas da consciência, né, ou lâminas, que significa, na verdade, que a cada instante, a cada fração de segundos, a cada milésimos de segundos, nós temos uma lâmina. Essa lâmina ela é formada justamente pelo impulso ou pelo pulsar de luz que a consciência emana. E quando ela emana, esse flash de luz capta no espaço e no tempo uma impressão sensorial perceptiva. Então, a cada 50 milésimos de segundos é lançado um flash, isso é a nossa vibração de consciência, e esse flash capta o campo. O que tem nesse campo? Som, forma, aroma, superfície. Ou seja, os nossos sentidos, através desse flash da consciência, percebem. Só que 50 milésimos de segundos, ou seja, em um segundo, 50 flashes são lançados. Em um minuto, já está criado o condicionamento, porque aquilo que nós percebemos em frações, que são na verdade lâminas, como se fossem lâminas de uma foto combinação para fazer um filme, não é? Se você vê ali os filmes antigos, eram fotos combinadas, né? Você vai colocando uma foto após a outra, cria um movimento, você então tem ali a sequência. A realidade é basicamente esta, não é muito diferente disto. Agora, isso não é tudo. Porque se nós estamos falando sobre essa realidade que é percebida, estamos falando desta dimensão que a consciência é envolvida por esse corpo, e esse corpo dotado de certos campos de percepção, a audição, a visão, o tato, o paladar, o olfato, vai nos dar naturalmente uma percepção apenas limitada a este campo. E aqui realmente entram os detalhes
surpreendentes que esta visão da consciência solar pode nos trazer. Observe que o ahamkara é o ego, é o eu ilusório, é onde boa parte de nós estamos, esse corpo um pouco mais cinza. Veja que ele está sentado de costas para a lâmina, essa lâmina como um espelho. Aquele que vê a forma, que vê aquela imagem no espelho, não é o verdadeiro eu, aquele que está sendo visto, mas aquele que vê. Então esse que está de frente para esse corpo, de cor mais acinzentada, é o verdadeiro eu, mas só que no seu estado de eu superior, o antakarana. Quer dizer, tudo que nós estamos vendo, imagine que nós não estamos vendo deste ahamkara. O ahamkara é aquele eu que você vê no espelho do banheiro, é aquele eu que dizem ou que falam sobre você, que utilizam para te culpar ou para te incriminar ou qualquer outra coisa. É justamente esse ahamkara, o eu inferior, o falso eu. Perfeito? O antakarana é a consciência deste eu inferior. É a consciência que está nesse eu inferior, mas que por estar nele, acaba se identificando com ele e se esquecendo de quem ele realmente é. E é nisso que começa o processo de yoga, despertar o Ajna Chakra. Quando começamos a despertar o Ajna Chakra, nós começamos a ver que aquela realidade que nós estamos observando, esta realidade é na verdade uma programação, ou uma projeção, ou uma holografia da nossa própria mente. Mas a partir do momento que nós despertamos o Ajna Chakra, nós atravessamos esse eu inferior e podemos começar a nos posicionar como o eu superior, perceber a realidade como ela é. E à medida que isso avança, à medida que isso se desenvolve, nós entenderemos que tanto o ahamkara como o antakarana estão dentro de uma dimensão que é este universo. Todo este universo, desde os planetas celestiais, planetas inferiores, tudo que é possível e imaginado, real ou ilusório, é o universo. Antakarana e Ahamkara estão dentro desse universo. Então, onde está o eu real? É o Siddhatma que está fora. E é ali onde nós sempre estamos. É ali onde o eu imortal e imóvel está eternamente. Siddhatma. A perfeição álmica, ou a alma perfeita. É como se dali viesse o sol. De Siddhatma se manifesta o sol da consciência e que chega até o Antakarana como a luz, o calor, a energia. E que essa energia vai então captar a imagem, captar a percepção de lâminas da realidade, e nessas lâminas o Antakarana se vê nelas. E se esquece que ele é o Antakarana e passa a acreditar que ele é o Ahamkara, aquele que aparece nas lâminas e que na verdade é uma construção de 50 milésimos de segundos, pelo menos. Então o primeiro passo é entender que nós não somos essa imagem que aparece na lâmina. Entendendo isso, nós vamos buscar agora o eu verdadeiro. O eu que está além de toda esta concepção, de todo esse condicionamento, de toda essa energia, porque é a fonte desse Antakarana e também do Ahamkara. A fonte do eu é o próprio eu, Siddha-Atma. Por isso a ideia principal que nós temos em yoga ou na nossa vida mesmo, e claro que se nós aplicamos isso na nossa vida, isso vai de alguma forma se manifestar na vida dos nossos alunos, é de despertar na nossa consciência o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira
realidade, verdadeira identidade espiritual, imortal, indestrutível. Isso seria como que ter a luz consciente em sua própria consciência. A luz não é apenas algo que ilumina o espaço. A luz é a própria luz da consciência que acessa todo o espaço, não apenas o espaço sensível, perceptível, mas todo o espaço onde o eu está em sua plenitude. É onde nós conseguimos então ter uma experiência de unidade além do tempo e do espaço, porque não é mais a nível de físico ou a nível sensorial, é a nível de consciência. É como se você sentisse o brilho do sol em cada célula do seu corpo. É como se você sentisse ou vibrasse a energia do sol em toda a sua consciência. A luz do sol em cada movimento do seu corpo, dos seus pensamentos, da sua respiração. Tudo em unidade com a fonte. E isto vai então nos permitir entender o Surya Namaskar de uma forma mais ampla e profunda. Como eu disse, veja, são 7 posturas em ciclos de movimentos respiratórios no corpo agora consciente. Significa que a partir do momento que nós assumimos uma disciplina com o Surya Namaskar, nós estamos trabalhando a ativação consciente de cada célula, de cada membro, de cada tecido, de cada órgão, dando consciência a todo o corpo, num ciclo de 7 posturas, 7 cores, 7 chakras. Exatamente o que ocorre. Esse movimento que se repete nessa sequência faz com que todos os nossos chakras entrem em harmonia, em equilíbrio. E o que eu faria, ou o que eu gostaria de deixar com vocês, é, para aqueles que estão inscritos vão receber esse material, mas para quem não tem, não se inscreveu e não quer se inscrever, é fácil encontrar uma série, uma descrição dessa série, você pode tirar um print agora da tela, fazer essa sequência. Fazer essa sequência. Como que ela ocorre? Sempre que você expande, sempre que você abre, como no caso as 2 primeiras, movimento de abertura, movimento de extensão é inalando, é expandir, inalando. Movimento de flexão, de fechamento é exalando. Então, nas 2 primeiras você inala, na terceira você exala, solta o ar, na quarta você inala, na quinta você exala novamente, na sexta você transita inalando e chega na 7ª. Então você faz uma inalação saindo de Adho Mukha, passando pelo Dandasana, ou Danda Chaturanga Dandasana, postura da prancha, e entrando em Urdhva Mukha. Certo? Então, eu acho que é importante, eu não vou me aprofundar muito na técnica do Surya, a ideia era dar mais embasamento teórico, fundamentá-lo dentro de um contexto mais amplo, mas nós vamos estudar no primeiro módulo da formação do VVY, e para aqueles que não conhecem, nunca praticaram Surya Namaskar, eu recomendo, aqui mesmo no canal você encontra alguns materiais, ou procure no próprio YouTube, você vai encontrar vídeos de outros professores mostrando como praticar o Surya Namaskar. Tem algumas variações, às vezes, de uma linha para outra, mas sua base vai ser igual, tá? Não vai ter muita diferença. Com esse entendimento do que está sendo passado aqui, você vai fazer qualquer série e vai se beneficiar. Só que o Surya Namaskar, você pode observar, ele não tem torção nem invertida. E é um fluxo. Você inala, exala, inala, exala, inala, exala. Certo? Então eu sugiro que depois de uma série, eu recomendo até fazer 3 a 7 séries de Surya Namaskar, você fazer estas 3 posturas. Aí entra
o detalhe importante da ideia de Surya Pranali. Não é simplesmente fazer o Surya Namaskar, mas incluir outras posturas, porque no Surya Namaskar não tem torção e não tem invertida. Então nós teríamos aqui Matsyendrasana e Viparita Karani. Duas posturas que vão complementar ainda mais o equilíbrio bioenergético, bioconsciente do seu corpo. E por fim, a terceira é Siddhasana, que já é uma postura meditativa. Então eu tiraria aí pelo menos 1 hora de prática, 40 minutos pelo menos, 45 minutos, fazendo essa série, incluindo esses asanas e depois fazendo um relaxamento em Shavasana. O que ocorre nisto? Nós temos duas, vamos colocar para simplificar, duas faixas de frequência. Uma faixa de frequência que vibra acima do Agna Chakra, outra que vibra abaixo. E vibrando abaixo está vibrando no campo de energia, Shakti, energia feminina, natureza material. Só que nós temos o Muladhara Chakra vermelho, Anahata Chakra verde e o Agna Chakra com o Sahasrara no topo da cabeça. Essa linha média, que está passando ali no Agna Chakra, na horizontal, é o que divide a faixa de frequência de energia para a faixa de frequência da consciência. É ali que vibra o Nada Shabda, bem no centro da linha vertical com a linha horizontal ali no Agna Chakra. Certo? Sendo que abaixo já vibram outras energias. No entanto, a energia do Muladhara Chakra em vermelho é uma energia que para você transmutá-la você tem que trabalhar a gratidão. Com isto, você interliga toda a faixa de frequência do elemento terra que está no Muladhara Chakra com a faixa de vibração do Nada Shabda que está ali na linha horizontal do Agna Chakra. Feito isso, conseguindo converter isto, nós vamos fazer o desbloqueio do Granthi, Brahma Granthi, tá? Que é o primeiro nó que há justamente ali na região próxima ao Muladhara Chakra. Ao desbloquear esse ponto, esse nó, que é muito de nos prender na dimensão física, dimensão mais dependente da matéria, nós vamos passar para o desbloqueio do Anahata, né, que é onde está o Vishnu Granthi. E ali nós trabalhamos o amor, é onde nós trabalhamos o amor. E é muito ligado ao momento presente. Momento presente. Então, no Muladhara é o passado, certo? Brahma Granthi é o passado. No Anahata, no cardíaco, é o presente. No Muladhara, você desenvolve a energia a partir da gratidão. No Anahata, a partir do amor. Isso faz com que suba a sua energia da base para a região cardíaca, rompendo com esse nó, que é o Vishnu Granthi, e fazendo a energia fluir mais livre para os chakras superiores. Então, entre esses três existem outros dois, né? Na verdade, outros três, tá? Depois, chegando no Agna Chakra, nós vamos desbloquear o Shiva Granthi. Shiva Granthi. Quando chegamos nesse nível, esse som do Shabdanad, ele fica muito mais intenso. Essa vibração da consciência, ela começa a ressoar junto dos elementos ou dos minérios que estão se transmutando no nosso sistema sanguíneo. Nosso sangue que está passando por um processo energético de subida da frequência, subida da vibração de energia da consciência e entrando no estado mais de cristalização, certo? E isto faz com que, à medida que a consciência suba desses chakras até o Agna, intensifique também a frequência do som, essa vibração do nada, Shabda, que a gente ouve entre os ouvidos. Perfeito? Quando chega-se ali,
nós estamos então nesse limiar. É como se você, olhando no horizonte, você está no equilíbrio. Olhando para baixo, você está olhando para a energia material. Olhando para cima, você está abrindo o campo espiritual, o campo além do tempo e espaço. Certo? É o que ocorre nesse processo. E é nesse processo que nós vamos utilizar então a respiração Swadhyaya Pranayama. Utilizando a mesma estrutura, pensando agora no fluxo sanguíneo, ou melhor, no fluxo respiratório. Imagine que quando você inala, quando você inspira, lembra? Nós estamos expandindo na energia. Expandir na energia significa você trazer, à medida que você inspira, você avança, se expande no campo de energia. E esse expandir no campo de energia é trazer a energia da base até o coração. O coração, lembra que nós já falamos, e por isso que há essas linhas, o coração e até mesmo o próprio Sahasrara, o Muladhara Chakra, o vermelho, todos eles estão na mesma linha horizontal, lá na linha do Agna Chakra. Certo? Porque é dimensional, tudo isso é dimensional. Como eu falei, a linha vertical é apenas uma projeção que é lançada pela consciência. Mas, na verdade, todos os chakras estão alinhados como discos ao redor do centro, que é o Agna e o Sahasrara. Então você vai inalar trazendo conscientemente lá da base da coluna para o coração, a inalação. E aí você concentra a retenção do ar entre as sobrancelhas. Tudo aí é o processo da inalação ainda. Então você inala, a inalação é expansão na energia. Expandir na energia é trazer a energia da base dos chakras para o Agna Chakra. Trouxe até ali, você segura a respiração, se concentra no som que está vibrando nesta linha horizontal do Agna Chakra. E na exalação, você vai projetar o ar, projetar o oxigênio, a respiração que você fez inalando. Você exala agora, soltando o ar pelo Agna Chakra e o topo da cabeça. Você visualiza isto. A visualização vai te dar a vibração disto ocorrendo. O poder da sua mente fará com que a vibração respiratória comece a atuar no seu campo vibracional. Tá? É óbvio, se alguém assim cair nessa parte do vídeo vai achar que isso é delírio, isso é loucura. É óbvio que o ar, o oxigênio não sai pelas têmporas, não sai pela testa, não sai pelo topo da cabeça. O oxigênio, o ar sai pelas narinas. É óbvio que isto ocorre, mas a energia sai por onde você comandar. E o que comanda é o Agna Chakra. Entenda isto. A diferença entre elemento ou entre partículas, oxigênio é uma partícula, não é energia? Há uma diferença entre partículas e energia. Certo? Toda energia obedece o comando do Agna Chakra. Então você está inalando, expandindo no campo de energia, trazendo toda essa energia que você expandiu para o Agna Chakra. Agora você exala pelo Agna Chakra até o topo da cabeça. É simples. Não complique, não coloque exigências racionais para isto. Tá? Nesse campo, o racional é barreira. O que importa é a experiência vibracional da sua consciência. Eu confesso que para mim foi muito difícil romper com isso, porque eu sempre fui muito racional, sempre fui muito cético. Eu já comentei em outras aulas que eu demorei anos. Eu estou estudando isso praticamente desde 2012. Há mais de 20 anos. E por volta dos 8 anos de estudos é que eu comecei a perceber que, existe evidências aqui. Só que elas não são com base naquilo que nós temos,
e nem são como descrevem que elas sejam. Quer dizer, o processo estava errado do começo ao fim, porque ninguém estava entendendo isto. Eu só comecei a entender, e claro, eu estou no processo de entendimento, eu não entendi nada ainda, mas eu já sei o caminho qual é. E é isso que eu estou passando para vocês. E eu não quero que ninguém me siga, eu quero que vocês absorvam o que é simples, fácil e alcançável e compreensível para vocês. E o que for a mais, e o que de repente não está muito claro, ou aquilo que de repente trouxe mais confusão, ou até de repente, não, fez sentido, mas eu não sei se é bem isto. Pesquisem. Pesquisem mais, pesquisem mais. Procurem autores, procurem mestres, filósofos, professores, mas verifique a procedência. Verifique a procedência. Certo? Quando eu compreendi que o problema estava justamente naquilo que Wittgenstein fala, um filósofo europeu na primeira metade do século XX, ele praticamente derrubou toda a compreensão lógica da realidade, porque ele colocou em xeque toda a filosofia, quando ele diz que a linguagem era incapaz de expressar a verdade. Quer dizer, tudo que nós temos expressos em linguagem é apenas o limite da nossa capacidade de expressar aquilo que é inexpressável. E aí nós usamos como parâmetro aquilo que está expresso, ou seja, nós estamos nos limitando ao limite de alguém que chegou até ali. É como escalar um morro, você chega até um ponto onde já haviam chegado, você vai ter que fazer novos pinos, novos furos para poder subir mais. É a mesma coisa. Então, experiencie. Mas não experiencie a sensação, experiencie a vibração. Depois você coloca a sua lógica para entender. Quando você já experienciou o suficiente. E não tente explicar, não tente expor isto para ninguém. É para você. Eu estou me expondo porque eu sou professor e eu faço, parte do meu papel, da minha missão é ensinar algo que possa ajudar a verdade ser compreendida, alcançada, experienciada por todos, pelo menos aqueles que estão como meus alunos. É por isto. Mas se você não está nesse papel, não tem problema, é para você. É o que eu falei, 12 anos foi só para mim. Quase 12 anos foi só para mim. Dessa busca, dessa pesquisa, desse estudo, dessa tentativa de entender aquilo que está fora do entendimento humano. Isso é o Surya Pranali. Então eu queria deixar aqui um protocolo para aqueles que querem, de repente, experienciar mais esse processo. Tá? Sem compromisso, mas vá com cautela também. Tem coisas aqui que não, são simples. Tudo isso vai contribuir para que você ative a sua percepção de consciência solar. É como se você tirasse o sol lá do céu e colocasse o sol aqui na sua consciência e começasse a brilhar dia e noite. As coisas começam a se aclarar, o entendimento começa a se manifestar. Aquilo que estava antes submerso, aquilo que estava antes escondido, aquilo que estava antes incompreensível para você, começa a fazer sentido. Então, algumas coisas que você pode fazer. Pisar descalço na terra, areia ou gramado. Pode ser até na pedra. Mas o melhor de todos é na terra ou no gramado. Em média, 45 minutos. Principalmente no amanhecer ou no entardecer. Aproveitando o sol entre 6 e 8 horas. Depois disso, poupe-se. Ou entre as 4 e 6 da tarde.
Então 2 horas depois que o sol nasce, até 2 horas antes do sol se pôr. São os horários mais recomendados para você ficar exposto ao sol, tomar banho de sol. E nesses horários seria o ideal para você ficar com os pés na terra. A energia de Gaia, a energia do planeta que está absorvendo também a energia do sol e é uma consciência solar também. E você, que é uma antena sobre o planeta, captando a energia do sol e captando a energia da terra, sentirá efeitos bastante significativos. Isso são pesquisas, são estudos, principalmente de mestres indianos, estudiosos indianos, e não mestres espirituais, mestres que estudam, muitos deles autodidatas, que pegaram escrituras antigas, vasculharam e colocaram em prática, entenderam o que aquilo queria dizer em textos milenários. Então, a primeira coisa, pisar descalço na terra. 45 minutos é o ideal, todo dia. Segundo, ativação da luz solar. Ativação da luz solar. Como? Aqui nós temos um detalhe que aí precisa ser bastante cuidadoso. Bastante cuidadoso. Tá? Significa você estudar um pouco mais sobre sun gazing. Eu não vou entrar em detalhes porque é algo, não diria perigoso, mas tem que ter um cuidado na prática. É de olhar para o sol. Também. O ideal é nos primeiros 30 minutos que o sol nasce, os últimos 30 minutos antes de se pôr. Você olha 10 segundos por dia. O protocolo mais seguro é, durante uma semana você olha 10 segundos. Na segunda semana, passa a aumentar para 15 segundos. Na terceira, 20 segundos. E assim vai aumentando semana a semana. O mestre indiano que ensinou isso, ele passou de 10 segundos por dia. Você vai dobrando a cada dia, somando 10 segundos a mais. Mas tem que ter muito cuidado, então eu prefiro fazer de uma maneira mais cautelosa. Isso é ativação da luz solar. Ativação do cérebro, das células, do DNA, tudo através do sol. Tem obras, eu vou deixar a bibliografia aqui, material para vocês pesquisarem depois, tá? A absorção da luz solar, aqui é tomar sol mesmo, também nesses horários, entre 6 e 8, entre 4 e 6 da tarde. Tomar sol, deixar o sol entrar na sua pele. Absorção. Hidratação energética solarizada. Aí você vai pegar uma garrafa d'água, 1,5 litro, 2 litros, pode ser até garrafa mineral, água mineral, coloca numa garrafa, pega sal mineral, sal do Himalaia, sal rosado, é uma colherzinha de café para uma garrafa de 1,5 litro a 2 litros, uma colherzinha de café. Coloca ali sal rosa e uma pitadinha de bicarbonato de sódio. Deixa ela no sol com a tampa só colocada, sem ficar presa, para ela evaporar todos os ingredientes, todos os contaminantes que estão na água, cloro, flúor, qualquer porcaria dessas. O sal que está ali, junto com a luz do sol, vai se potencializar, como se ele criasse um líquido solar para você. Quando você bebe essa água, em 24 horas, ela vai estar solarizando suas células, seus neurônios, sua energia consciente. A sua energia de consciência solar é ativada e expandida com essa hidratação energética solarizada todo dia. Então você tem 2 garrafas, um dia você deixa uma de sol, no dia seguinte você toma essa e coloca outra, e vai assim revezando. Concentração vibracional silenciosa. Aí no caso é meditar nesse som, ou se concentrar nesse som, que é o Shabda, Nada Shabda. Aquilo que é chamado popularmente, ilusoriamente, de zumbido nos ouvidos. Tá? Concentre-se nisto. Qualquer problema, porque isso vai te levar para esse estágio aqui, ó, de olhar aqui. Olhar a realidade acima do Agna Chakra. Abaixo do Agna Chakra é energia, acima é consciência.
Esse som está vibrando justamente nessa cisão, nessa divisão entre a consciência e a energia. É ali que vibra ela. Tá? Então isso aí ajuda bastante também, porque isso aí é vibração solar. Como eu falei, é a energia da sua consciência que está vibrando nas células e as células estão cada vez mais mineralizadas, cristalizadas, né? Silício. Isso está intensificando ainda mais o som que as pessoas ouvem e acham que é zumbido nos ouvidos. Depois, sequência de saudação ao sol. Essa sequência que nós falamos é fácil, não tem segredo. E por fim, meditação de energia luminosa consciente, que é essa respiração que nós falamos agora, que está aqui, que é Svadhyaya Pranayama. Você vai então soltar todo o ar. Sempre começa com os pulmões vazios. Você inala. Inala trazendo toda a energia para esta região da sua face. Trazendo toda a inalação, ela está se expandindo, mas você está trazendo ela para o Agna Chakra, onde está vibrando o som do nada Shabda. A exalação você exala visualizando essa luz da sua respiração sendo projetada no Agna Chakra. Então você está inalando oxigênio, exalando oxigênio no campo de energia. Mas no campo de consciência você está inalando prana e exalando luz para o Agna Chakra. Só isto. Só se concentre nisto. Inale prana, expandindo, exale luz no Agna Chakra. Isso nós teríamos então como protocolos, tá? E por fim aqui deixa essa bibliografia, tem outros livros, mas os que eu considero mais indicados, né? É de Swami Satyananda Sarasvati, Surya Namaskara, a técnica de vitalização solar, ou revitalização solar, e também do Acharya Satyananda, Surya Chikitsa, que é um guia de cura de doenças através dos raios e cores do sol. Tá? Então, um livro muito interessante, que essa Chikitsa é terapia. Então, a terapia solar. E ele descreve que foi proibido, era uma prática muito comum na Índia, e só agora, recentemente, nos últimos 20 anos, começou a voltar, com muitas pesquisas mostrando a validade dessas técnicas. E por fim, sobre sun gazing. Eu recomendo vocês pesquisarem apenas materiais que são produzidos, que foram produzidos por Hira Ratan Manek. Tem 2 sites que eu deixei em português. Eles são de pouca qualidade, são tipo blogs, né? Parece até bem desatualizado, só que ali tem material sobre o Hira Ratan, que é esse mestre indiano. Ele faleceu em 2022. E ele fez várias pesquisas sobre o sun gazing, que é essa técnica de você olhar gradativamente, todo dia, 10 segundos, até chegar em 45 minutos olhando para o sol. Mas é o que eu disse, existem muitos detalhes para serem estudados e compreendidos antes de começar a praticar o sun gazing. Compreendeu, começou a praticar, você vai começar a perceber os efeitos. Tá? Ele ficou mais de 400 dias sem se alimentar, somente tomando água e observando, olhando para o sol. Nesses 2 horários do dia. Somente. Logo que o sol nasce, antes do sol se pôr. Mas, naturalmente, isso eram técnicas muito antigas usadas pelos yogis também, e que tem sido trazido. A NASA já estudou o caso desse Hira Ratan e constatou que realmente a luz do sol ela tem tudo que nós precisaríamos para sobreviver caso ocorresse qualquer tipo de necessidade nesta ordem, né? Mas era isso que eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje, para esta edição do Open Course que nós vimos, Surya Pranali. Esta foi a aula 2, unidade solar. Nós vamos ter agora um intervalo e no mês de outubro eu trarei uma série de estudos do Open Course exclusivas sobre técnicas respiratórias que estão também ligadas a esta temática do sol, tá? O objetivo, claro, não é o sol é apenas
a metáfora do processo todo. Tá? Essa série de pranayamas que eu vou trazer na terceira série dos estudos do Open Course 2024 irão abordar técnicas para a ativação, expansão e ascese do Ajna Chakra. Então são técnicas que irão ativar o Ajna Chakra, o pineal, para um processo de ascese da consciência. E aí nós vamos concluir essa primeira etapa, né, das 3 séries de estudos do Open Course 2024. Isso ao longo do mês de outubro. Tá bem? Então, agradeço muito a presença de vocês, todos aqueles que participaram da primeira apresentação, aqueles que também forem ficar com a gravação disponível aqui no YouTube. Ela fica até fevereiro, depois a gente vai retirar esses vídeos todos do YouTube, ficarão disponíveis apenas para os alunos que estão matriculados na formação VVY de Instrutores de Yoga 2024. Na descrição desse vídeo você encontra, primeiro, a inscrição para você poder receber esse material todo em seu e-mail, também vantagens para você se matricular na primeira turma ou na primeiro lote, que vai ter agora a partir do dia 10 de outubro, vai ser liberado esse lote de abertura das matrículas para a formação 2024, onde você vai ter aí um desconto significativo para aqueles que conseguirem pegar o primeiro lote. E esses que estão matriculados, que estão inscritos no Open Course, vão receber em primeira mão, né, bem como aqueles que já estão na lista de espera também da formação, vão receber em primeira mão o acesso a esse lote. Aí, claro, desejando participar da formação 2024, apenas faz a matrícula agora nesse primeiro lote. As matrículas já vão te garantir o acesso para a formação em março de 2024, que é onde e quando começam as mensalidades. Então você não precisa se preocupar em pagar nada por enquanto. Você só vai fazer a sua matrícula, pagar a matrícula, já vai ter acesso aos cursos que já estão disponíveis dentro da plataforma. São vários cursos, inclusive o Open Course do ano passado, 2023, tá? Que é desse ano, né? E também outras aulas introdutórias. Então, o módulo introdutório da formação VVY 2024 já estará disponível a partir do dia 10 de outubro. Matriculando-se, você já tem acesso a esse material, já terá também a minha atenção, a minha ajuda no que for necessário, tá bem? E a partir de março de 2024 nós iniciaremos então os estudos, aí sim com a agenda toda, a programação completa da formação até novembro de 2024. É isto. Agradeço a atenção, sua presença. Estarei à disposição para o que você precisar. Muita paz, saúde. Namaskar.